Obras para a construção de heliporto na cidade de Osasco causam polêmica. 49 ambulâncias continuam sem uso no Rio de Janeiro. E todas as informações sobre a primeira edição das Olimpíadas Literárias de Embu das Artes. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. O Metropolitano já está no ar. A construção de um heliporto está dando o que falar em Osasco. E para saber qual é a posição da Prefeitura a respeito dessa grande obra, a equipe do Jornal Metropolitano foi verificar a situação de perto. Acompanhe agora os detalhes na reportagem especial de Vinícius Galdino. Segundo a Prefeitura, o alvará concedido no começo permitia apenas a construção de um heliponto que serviria para 1 ou 2 helicópteros. Porém, depois de constatar que a área construída não condizia com a proposta inicial feita pela construtora, a Prefeitura abriu um pedido de suspensão das obras. A empresa responsável recorreu e a Justiça liberou a construção de um heliporto com mais de 50 mil metros quadrados. A Prefeitura questionou o Judiciário por que deu as condições, a autorização para eles continuarem a obra, e a Prefeitura quer entender também. Então já tem aí questionamento junto à CETESB, que a CETESB também precisa se posicionar do ponto de vista ambiental, a questão do ruído urbano, uma série de problemas, impacto de vizinhança que podem ocorrer. O espaço que fica aqui no Jardim Santa Fé poderá receber até 200 helicópteros por dia, o que representa metade da capacidade total de operações da capital paulista. E para os vereadores de oposição, a abertura de uma CPI é fundamental para que a obra seja embargada. Mas, de acordo com o vereador Aloysio Pinheiro, do PT, essa iniciativa não é a ideal para que o problema seja solucionado. Não sei se é o caso, porque se está no Judiciário, nós vamos apurar o quê? Por exemplo, os vereadores sabem qual a posição da Prefeitura, oficial. Como é que eu vou abrir uma CPI contra quem? Sobre o quê? Não entendi direito. Eu sou a favor que a gente apure todas as questões, que é para isso que o vereador foi eleito, fiscalizar tudo. O principal problema a ser enfrentado pela população está relacionado ao barulho causado pela passagem dos helicópteros. Mas quem pensa que o heliporto é o primeiro e único empreendimento a prejudicar os moradores está muito enganado. Na verdade, o bairro ele é uma ilha, tem indústria para todo quanto é lado, né? Nós temos problemas com outras empresas também, como questão de poluição sonora, como empresa de entulho que funciona 24 horas. A gente já tem outros problemas, né? A relação dessa outra obra é mais uma construção, né? Diante de todas. Diante de várias, né, que lá tem. E de acordo com quem vive no bairro há mais de 40 anos, a solução está no contato direto entre cidadãos e governantes. Foi até questionado nesse sentido de uma conversa do poder público, até eu levantei uma questão dessa questão do poder público de estar conversando com a população, né? Para ter uma resposta nessa questão, o que isso vai trazer de benefício para a cidade ou para o bairro? Vai gerar emprego? Vai ser benefício ou malefício? Então nós não sabemos isso, o que vai ter a estrutura em volta disso tudo. Então é uma grande questão. Eu penso, nós que fazemos o papel da representação dos moradores, um tipo de problema desse nós devemos acompanhar e volto a dizer, nós precisamos estar do lado do povo, saber para onde que ele quer caminhar e nós vamos acompanhar e nós vamos fazer o papel que tiver no nosso alcance do ponto de vista da responsabilidade do mandato representativo. Há 7 meses, 49 novas ambulâncias que pertencem ao governo do Rio de Janeiro estão paradas, prejudicando o socorro a pacientes e vítimas de acidentes. Os 41 veículos que pertencem ao governo do estado do Rio de Janeiro foram comprados pela Secretaria Estadual de Saúde por 104 mil cada. Um flagrante de desperdício de dinheiro público. 41 ambulâncias novinhas que pertencem ao governo do Rio de Janeiro estão paradas há 7 meses. Os veículos totalmente equipados foram comprados pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria disse que eles fazem parte de um lote de 50 ambulâncias e que 9 já foram distribuídas a hospitais. E outras devem ser entregues até o fim do ano.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza para o Jornal Metropolitano. O repórter Thiago Santos acompanhou uma série de palestras ministradas por grandes criminalistas do país durante o Congresso Nacional de Advocacia Criminal promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo homenageou um dos principais nomes da advocacia criminal, Dr. Paulo José da Costa Júnior. Homenagem mais do que justa, mais do que merecida. O professor Paulo José é um dos grandes juristas da história desse país, especialmente na área do direito criminal, professor de todos nós. Não há quem não tenha aprendido nas suas lições a importância do direito criminal, a importância da advocacia criminal. Um dos temas abordados no evento falou sobre o Tribunal do Júri. O palestrante, professor René Dotti, citou sobre a reforma do tribunal, que ocorreu a partir de 2008. Facilitou, inclusive, o trabalho dos jurados, que se limitam a responder condenando ou absolvendo o réu em vantagem muito grande em relação ao sistema anterior a 2008, onde a dificuldade de resposta aos quesitos muitas vezes implicava em anulação do julgamento. Essa dificuldade foi superada. Hoje em dia, o número de jurados é bem maior no alistamento, os jurados têm mais participação durante o próprio julgamento em si, podem formular perguntas ao acusado, podem formular perguntas à vítima, se houver caso de tentativa, se tiver sobrevivido. Em suma, nós temos jurados, inclusive, com uma participação muito mais eficiente, o que significa a maior democratização do Tribunal do Júri brasileiro, instituição com respeito à qual não há nenhuma crítica durante toda a sua existência. No Congresso, o diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, falou sobre a advocacia globalizada. E vim aqui apelar para uma maior culturalidade do direito em detrimento da componente técnica que hoje está a ser, eu diria, invasiva e com metástases já nos tribunais e na forma como aplicamos a justiça. Com participação no seminário, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da 6ª Câmara de Direito Criminal, falou sobre como se deve estudar o direito. Sempre demonstrou o estudo do direito como a necessidade de um estudo humanista, de entender o ser humano, o seu comportamento, e como professor e advogado criminal, sempre abrilhantou o mundo do direito, abrilhantou São Paulo e o Brasil como uma pessoa reconhecida por seu caráter profissional, por sua visão de humanista, mas principalmente um homem na sua inteireza. No evento, que homenageou um dos principais advogados, seu filho, muito emocionado, falou da sensação de participar da homenagem a seu pai, que dedicou mais de 60 anos à advocacia. Na figura de filho de um advogado por excelência, de um homem, como dito hoje de manhã pelo Luiz Flávio Borges Durso, há mais de 62 anos, como advogado na cidade de São Paulo, um professor, uma pessoa que dedicou uma vida à Ordem dos Advogados, à profissão. Ter hoje, vivo, uma homenagem dessa, um congresso, recebendo o seu nome, com as figuras ilustres que hoje na parte da manhã já participaram e que vão participar na parte da tarde, com o ministro da Justiça, ex-ministros da Justiça, professores, advogados, magistrados, representantes do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, para mim, na figura de filho, muito, muito, muito emocionante, muito gratificante. É um presente, é mais um presente que a vida me dá na data de hoje. O Metropolitano vai para um breve intervalo, mas antes você fica com a previsão do tempo. Até já! Os gastos orçamentários do governo do Rio de Janeiro com o Maracanã são equivalentes aos gastos com a saúde e educação. Aí fica a pergunta, será que a saúde do carioca não é mais importante que o esporte? No
No primeiro semestre deste ano, os gastos do governo com a saúde e a educação não foram muito expressivos. Segundo dados da Secretaria de Fazenda, nos 6 primeiros meses deste ano, o governo liberou apenas 1,5 bilhão do total de recursos previstos para a saúde. Já o valor gasto com a reforma do Maracanã chegou a pouco mais de R$1 bilhão, quase o mesmo com a saúde. É inadmissível, não faz sentido. Não é que eu sou contra o futebol ou contra o lazer, mas a prioridade está errada. E as prioridades devem ser para a educação e para a saúde. Porque as pessoas sofrem para conseguir um tratamento de saúde, elas sofrem para ter uma educação de qualidade, não conseguem ter acesso a isso. A situação é quase igual quando se trata da educação. De janeiro a junho foram gastos apenas R$2 bilhões de um total de 9 bilhões destinados para o setor. O valor corresponde a apenas 22% de um total previsto para esse ano. Segundo especialistas, normalmente isso acontece por haver uma aceitação das promessas que os políticos fazem toda a época da eleição. O governo tem que definir sempre a prioridade. Se eles definiram a prioridade para a obra do Maracanã no primeiro momento, agora, depois de tanta manifestação, tanta coisa que veio para as ruas assim, né? Eu acho que agora a próxima prioridade do governo deve ser essa. Ainda de acordo com especialistas, a lentidão desses investimentos é um resultado de falta de planejamento e organização do governo. A reforma do Maracanã superou bastante o que era previsto no planejamento inicial. Devia ter um valor estabelecido pelas obras, sim. Mas é estabelecido um valor, fala que fica depois vai ficar 3. E esse valor tem que ser estipulado, tem que ser respeitado. E a lei e as pessoas que trabalham administrando dinheiro tem que fazer com que isso seja cumprido. Embu das Artes está recebendo a primeira edição da Mostra Crisálida de Artes Plásticas. O repórter Rudinei Vieira foi até a exposição e traz mais informações. O Centro Cultural Mestre Assis, no centro de Embu das Artes, está recebendo a primeira mostra de artes plásticas da Associação Comunitária Crisálida. Lá eles fazem cursos, de pintura, de violão, de violino, de crochê. E como haviam muitos alunos de pintura, eu resolvi pela primeira vez fazer uma exposição daqueles alunos que cursavam pintura lá. A ideia dessa exposição é fazer o contrário do que geralmente acontece. Ao invés de levar cultura para as periferias, é trazer a cultura da periferia para o centro da cidade. Nós estamos dando pela primeira vez uma oportunidade de abrir esse espaço para esses novos artistas que podem vir do entorno do Embu, assim revelando novos talentos artísticos. E são artistas que nunca haviam participado antes de uma exposição de tamanha importância como está sendo essa. A exposição ficará aberta ao público até o dia 4 de setembro e traz obras de diversos artistas profissionais que vivem da pintura e outros que pintam apenas por amor à arte. Mas quem vier até a exposição não saberá diferenciar quem é profissional ou não. Afinal de contas, a qualidade de todas as obras são inquestionáveis. O Frank, por exemplo, mora no bairro São Mateus. Estava passando e resolveu dar uma paradinha para ver a mostra. E se surpreendeu ao ver uma obra de um artista do seu bairro. A satisfação saber que o pessoal do Embu também faz obras lindas e estão todos muito dedicados nessa parte do Embu que é tradição já, a parte de artes. Uma mini virada cultural é a mais nova proposta do curso pré-vestibular mantido pela Fundação Instituto de Educação de Barueri, a FIEB. Vinícius Galdino. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade e entre os destaques da programação está a participação da banda Ciborgue com o projeto Harmonia, além de apresentações de ritmos como hip hop, MPB e axé. Ao mesmo tempo, as salas de aula vão receber exposições de artes plásticas e fotografia e os participantes desse primeiro festival cultural também poderão fazer um teste vocacional para saber o que eles poderão ser no futuro. O primeiro festival cultural vai acontecer no próximo domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, na escola Elvira Salles Nemes, número 1168 da Avenida Henriqueta Mendes Guerra, que fica no Jardim São Pedro, próximo ao centro de Barueri. Voltamos ao estúdio.
A Associação de Skatistas de Mauá realizou uma reunião com o secretário de Serviços Urbanos do município para discutir o início das reformas da pista de skate localizada ao lado do Paço Municipal, já que o espaço se encontra deteriorado e sem a menor possibilidade de uso. Patrícia de Oliveira. Os jovens que andam de skate na pista ao lado do Paço Municipal de Mauá encontram buracos, banheiros abandonados e corrimões enferrujados e quebrados. Realmente precisa de umas reformas, precisa reformar o banheiro, deixar um banheiro em perfeito estado de uso e pintura, cuidar da grama e de todas as outras coisas que estão ao redor da pista de skate. Precisa ser melhorado, vocês verem aqui tudo, né? Porque a pista está precária, vários atletas aqui caem, principalmente quando a criança é nova, está praticando no começo, tem esses obstáculos, os buracos eles caem. Após uma reunião com integrantes da Associação de Skatistas e de outro movimento, o secretário de Serviços Urbanos anunciou que a partir do dia 2 de setembro vai ser iniciada a reforma da pista. A expectativa é de que, além da reforma, venha a segurança também. Policiamento também, porque às vezes eles querem que seja um lugar seguro, mas não colocam o policiamento. Segundo o secretário de Cultura, ainda existe um estudo para que, por meio de parcerias, exista uma programação mensal de ocupação efetiva do espaço, com atividades gratuitas para a juventude, que realmente sente a necessidade de eventos culturais que possam divulgar o esporte. Isso falta. Aqui há campeonatos, teve até campeonatos aqui, circuito brasileiro, tudo, a pista é boa, só que precisa da manutenção, né? E a prefeitura também, né? Apoiar o esporte. Falta incentivo, falta um apoio, né? Uma colaboração, uma divulgação a mais que seja, para poder divulgar o esporte e fazer crescer de uma forma direita, né? Além dessa reforma, os usuários desejam que tenha uma constante manutenção, que antes era feita pelos próprios skatistas. A prefeitura tem que investir mais, né? Reformar, sempre ter a manutenção, porque eles fazem uma coisa, que nem fizeram a pista, beleza, mas e a manutenção? Os próprios atletas, os próprios skatistas se reuniam, pegavam dinheiro, recolhiam o dinheiro para fazer a manutenção. Então isso daí tem que vir na prefeitura. Lógico que os skatistas têm que ir, né? Também ajudar, mas a verba maior é da prefeitura. O skate, graças à luta dos meninos que são da cidade, que eu não preciso falar nomes, mas o povo sabe quem é, e que fez a pista existir até hoje. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo. O Metropolitano volta em instantes. A equipe do Metropolitano no Rio de Janeiro traz agora informações sobre as obras realizadas em Duque de Caxias. E o Boca do Trombone está na Avenida Presidente Kennedy, Duque de Caxias. A situação aqui não é das melhores. Tem uma obra aqui de mais de 10 anos que vem trazendo transtorno para a população em geral e principalmente para os comerciantes. A obra parece nunca ter o seu fim. Pô, tá horrível, rapaz. Isso aí já tem, vamos botar, pelo contrato aí já tem 9 anos, já está se estendendo, né? Aí teve algumas paradas, agora estão retornando de novo. Tá andando lento, tá andando, mas tá andando lento, e o problema maior aqui é a poeira, né? Que ninguém consegue mais, assim, como é que eu vou dizer? Comércio, por exemplo, eu tenho um comércio aqui, tá fechado o comércio, não estou conseguindo mais cliente para vir almoçar nem nada, estou com a loja fechada, tem pessoas idosas, crianças estão tendo problema por causa da poeira e tudo. Comerciantes tiveram que se proteger da obra e de suas poeiras. Uns colocaram sacos plásticos em seus móveis, outros colocaram vidro de proteção, mas mesmo assim as vendas entraram em declínio. O comércio aqui tá ruim, né? Que não tem como ninguém parar aqui para comprar, né, a nossa mercadoria. Chega a data de pagar o aluguel e as boletas, não tem dinheiro, porque não tem como com essa obra aqui parar carro aqui para comprar a nossa mercadoria. Isso aqui parece uma faixa de Gaza. Né? Não é buraco aqui, é buraco lá, sem contar um buraco que tem ali na frente que já arrebentou vários pneus, entendeu? E a gente não acha o responsável disso aí. Sem contar que quando a gente respira essa poeira, vem dor de cabeça,
resfriado, tudo por causa dessa poeira aí, ó. Causa tudo essa poeira aí. Isso que você tá vendo aí, olha como é que tá isso aqui, ó. E é daqui para pior. Um novo tipo de faixa de pedestres está sendo implantado em Santo André. A lomba-faixa deve oferecer mais segurança e acessibilidade àqueles que têm mobilidade reduzida. Foram iniciadas as obras das 2 primeiras lombofaixas no centro de Santo André. Este é um tipo de faixa de pedestres elevada em relação à pista. O obstáculo tem como objetivo trazer mais segurança e acessibilidade àqueles com mobilidade reduzida, que circulam pela região do calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima. Algumas cidades já têm este tipo de equipamento. Eu já vi em São Bernardo, ela é similar, só que é um pouco menor. Aqui vai ser muito interessante porque alguns carros eles não respeitam os limites de velocidade, são um pouco mais brutos, acabam chegando até muito próximo dos pedestres, então é bem necessário aqui para a região. Com este equipamento, os motoristas serão obrigados a diminuir a velocidade, já que muitas vezes os pedestres acabam esperando um tempo considerável que eles parem. Às vezes você fica uns 2 minutos, você dá o sinal com o braço, mesmo assim eles não respeitam muito. Se para os pedestres é uma solução, para alguns lojistas da Rua Álvares de Azevedo, a lombofaixa já é uma preocupação. Só que tinha que se analisar antes o problema da enchente. A enchente, o que acontece? A água vem de lá para cá e essa lombada para pedestre, o que acabou acontecendo? Virou um degrau. Naturalmente, essa água vai ser barrada, ela vai ter mais dificuldade para ser escoada. Então, a preocupação da gente é que se agrave o problema de enchentes na região, né? Então, essa aqui é a minha preocupação aqui. Júlio não se diz contra a obra, que trará benefícios a muitas pessoas, mas, por outro lado, ele gostaria que tivessem tido algum tipo de estudo mais aprofundado no local. No momento que começaram a fazer as obras, que eu achei estranho, né, porque tinham tirado a rampa de deficiente físico, aí me explicaram que ia ser uma lombada, eu não tinha entendido direito o que seria essa lombada, e agora eu vi que realmente ela é extremamente prejudicial para o escoamento de água, que é o que acredito que vai se transformar num problema ainda maior para a gente aqui, né? Todos os comerciantes já têm uma comporta em seu estabelecimento, mas o que os deixam apreensivos é se ela vai suportar as chuvas que já começam em alguns meses. Outubro, novembro, algumas chuvas já fortes, já começa a preocupar a gente. Então, o que acontece? A gente tem todo esse sistema de proteção, né, de comportas, que geralmente elas não são 100% eficientes, porque a água é uma coisa que é difícil de você controlar, né? E a gente nota que cada ano me parece que está piorando, né, esse volume de água, ali tem subido cada vez mais, né? Então vai chegar uma hora que eu não sei o que nós vamos ter que fazer, vamos ter que fechar uma parede aqui, não sei o que nós vamos ter que fazer. Que Deus nos ajude. A cidade de Embu das Artes convida toda a rede municipal de ensino para participar da primeira edição das Olimpíadas Literárias, que terá a participação da contadora de história Kiara Terra, Rudinei Vieira. Nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, é o lançamento oficial da primeira edição das Olimpíadas Literárias de Embu das Artes. Bom, para falar um pouquinho então desse lançamento e das Olimpíadas, a Rosana Camargo, que é coordenadora geral do ensino fundamental aqui da cidade. Bom, Rosana, então o que está programado para esse lançamento? Bom, está programado uma contação de história com a contadora Kiara Terra, muito experiente no assunto, além de apresentações com estudantes que vivenciaram o primeiro momento de incentivo à leitura na escola durante todo esse primeiro semestre. Bom, então eu queria que você falasse também das inscrições. Quem pode participar e até quando vão as inscrições para participar das Olimpíadas Literárias? Podem participar das Olimpíadas Literárias crianças da fase 4 e 5, primeiro ao 9º ano, professores, gestores e funcionários da Rede Municipal de Educação. Muito obrigado, coordenadora. Rudinei Vieira, de Embu das Artes, para o Jornal Metropolitano. E o Jornal Metropolitano fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.